Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui a essa apresentação. O meu nome é Luca e hoje eu gostaria muito de mostrar para vocês a Neural e como é que ela consegue tornar os seus atendimentos, principalmente atendimentos comerciais, né, de qualificação de leads, de vendas, muito mais eficientes e aumentar mesmo, né, as suas conversões aí, fazer com que vocês consigam economizar muito dinheiro e muito tempo, principalmente aí nos seus processos comerciais no WhatsApp, beleza? Então hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui detalhadamente para vocês como a plataforma funciona, vocês vão ver tudo lá dentro da plataforma e em tudo onde ela contribui, né, para que vocês, para facilitar a vida de vocês mesmos nessas vendas e atendimentos no WhatsApp, beleza? Então, para começar, a Neural ela é uma ferramenta de inteligência artificial, né, uma plataforma de inteligência artificial, onde você consegue realmente, vamos dizer assim, configurar ela para que ela saiba todas as informações do seu negócio, ela conheça a fundo aí o seu negócio e ela consiga, né, com base nesse conhecimento, responder como se fosse um ser humano, como se fosse um atendente humano mesmo, né? E automatizar realmente todo o processo dentro do seu negócio aí, o processo de atendimento, principalmente no WhatsApp, beleza? Então, a minha ideia aqui vai ser mostrar a plataforma como um todo para vocês, tá? Então, assim, pega um cafezinho aí, né? Faz um cafezinho aí para você poder curtir aqui e aprender realmente como que funciona a plataforma, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, essa primeira tela aqui que eu estou mostrando para vocês, né, que é a tela de atendimentos dentro da plataforma, é a primeira tela que aparece para vocês, tá? Assim que vocês abrem a plataforma. E aqui vocês vão conseguir visualizar de fato, quais são as conversas que acontecem aqui nesse número, né? Eu tenho um número que está conectado, tá? E eu consigo visualizar da mesma forma como se eu tivesse conectado no WhatsApp Web, ok? Então, se eu conecto lá no meu navegador o número de WhatsApp, vai aparecer uma interface com essas conversas, e eu tenho aqui da mesma forma uma espécie de interface onde eu consigo não só visualizar isso, né? Ou seja, ver o que está sendo conversado naquela conversa ali, naquele chat, mas também intervir se eu quiser, né? Então eu consigo observar o que a IA vai fazer, né? Como ela vai fazer o atendimento, mas eu consigo também, se eu quiser, eu mesmo fazer o atendimento, né? Eu assumir o atendimento, eu pausar o atendimento, eu devolver esse atendimento para a IA e deixar com que ela mesma, né, resolva isso ali para mim, né? Então, essa aqui é a primeira tela mesmo que a gente consegue ver tudo isso. Beleza, pessoal? É basicamente isso, tá? Aqui vocês conseguem, né, vão selecionando as conversas, né? Clicou na conversa, realmente aparecem as imagens, as fotos, né? Enfim, é o texto que foi conversado aqui. E aqui eu consigo, quando eu clico no ícone da pessoa, né, eu consigo ver não só a foto da pessoa, o número, mas eu consigo ver também um resumo, né, que é gerado automaticamente via inteligência artificial também, um resumo da conversa, né, o que foi trocado, as informações que foram trocadas, etc. Tá bom, pessoal? Isso é muito útil. Se você quiser, né, às vezes a conversa é muito longa, não faz sentido ler tudo, né? Então, se você quiser só ter um raio-x, né, ter um resumo, basta clicar, né, em qualquer um desses aqui você consegue clicar, clica no nome da pessoa ou na foto, vai aparecer essa aba aqui do lado e você consegue ter acesso a essas informações rapidamente, beleza? Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira parte, a parte dos atendimentos. A segunda parte, a gente fala que é a parte do treinamento, né? É onde vocês realmente podem configurar, né, no caso, a IA de vocês, fazer ajustes, né? Aqui na parte de treinamento é onde ela vai ser treinada, onde ela vai receber todas as informações que vão realmente definir como ela vai se comportar, ok? Eu costumo brincar, né, pessoal, que a IA ela é um funcionário muito mais obediente do que quando, geralmente os funcionários, os seres humanos, né, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a gente, né, quem nunca teve o caso de pedir o seu funcionário para fazer uma atividade e esse funcionário ele esqueceu, ele não fez, né, realmente não executou. Então, muitas vezes a IA, isso nunca vai acontecer com a IA, tá? Se você for lá e falar assim, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso, você dá um comando para ela. Claro, esse comando ele precisa estar bem claro, né? Ele precisa estar bem escrito e tudo mais, mas isso aí é outro assunto. A gente ajuda vocês com essas configurações. Mas você deu esse comando para ela, a ideia é que ela vai ser obediente e vai conseguir executar isso aí exatamente como você pediu, beleza? E falando nisso, né? Falando nessa configuração, a gente vai para essa aba. Como eu disse, a gente está na aba de treinamento, a gente tem essas 4 abas aqui, onde vou mostrar para vocês passo a passo diferentes aspectos, né, desse treinamento dessa IA, beleza? Então vamos lá. O primeiro a gente chama de configurações mesmo, né? Essa primeira aqui. Né? Então o que tem aqui dentro? Aqui dentro, pessoal, a gente vai basicamente configurar, né, de forma textual mesmo, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Né? Então instruções é onde a gente vai inserir, né, aqui dentro desse campo de texto aqui. Vocês vão inserir realmente todos os comandos, ou seja, tudo que você gostaria que ela executasse para você de forma genérica, assim, né? Você tem essa personalidade, se você quiser dar um nome para ela, né?
você tem essa função dentro da empresa, a empresa que você trabalha é essa, dá uma geral, né, uma explicação geral da empresa, enfim. Então existe um comando, né, que a gente executa, que a gente dá para a IA para ela executar, na verdade, né, e realizar esse atendimento com informações que são de fato personalizadas. Beleza? A gente também, nessa configuração aqui, nessa primeira aba, a gente pode definir se a gente quer que ela trabalhe, né, através de... Né, ela execute o modo de vendas, né, que é uma pré-configuração que a gente coloca nela, ela fica pronta para executar vendas, né, mais voltada para isso, mas se você quiser também, né, como tem muitos dos nossos clientes, que querem que ela execute um trabalho, muitas vezes, que é mais de suporte, né, não é tão de vendas assim. Então você pode, por exemplo, colocar para ela ser um agente de suporte, né? Lembrando que só dá para colocar para ela ser um de cada vez. Então você, muitas vezes, tem que alocar ali conforme for a necessidade principal mesmo da sua empresa. Né? Nada impede você ter 2 agentes da Neural também, duas IAs diferentes, cada uma atuando numa ponta, né? Uma de vendas e uma de suporte. Isso é possível também. Beleza? Então, aqui nessa primeira aba é isso. Vocês vão simplesmente dar os comandos, né? Aqui a gente consegue definir se ela está ligada ou desligada, enfim, comportamentos um pouco mais avançados aqui, que não é o caso, mas é só para mostrar para vocês como que funciona. Eu consigo também definir o que ela vai dizer caso não souber uma resposta. Né? No caso, por exemplo, se a pessoa pergunta alguma informação que não está na base de conhecimento dela, ela não vai inventar. Né? Ela é configurada para não jamais inventar esse tipo de coisa. Né? Então, quando ela não souber, ela vai, de fato, falar isso daqui. Né? No caso, ela vai falar um momento, por favor, né? Porque está configurado para isso, mas ela poderia falar outra coisa. Né? Um momento, por favor, vou transferir o seu atendimento, ou alguma coisa desse sentido. Isso é possível também, beleza? Então vamos para a segunda parte. A segunda parte aqui do treinamento, a gente chama de fontes. São as fontes de informação, beleza? O que tem aqui dentro? Eu gostaria que vocês pensassem nessa parte aqui do sistema, pessoal, como se fosse uma memória. Né? É a memória da inteligência artificial. Se ela fosse uma pessoa, isso aqui seria tipo o cérebro dela, seria tipo realmente a memória dela, onde ela vai guardar informações que são do seu negócio, do seu processo de atendimento, dos seus produtos, dos seus serviços, valores, toda a parte de informação mesmo mais carregada, né? E aí você consegue inserir informações de formas variadas aqui dentro, né? Desde site até perguntas e respostas, né? Formatadinhas, né? A magia disso aqui, né? Dessas perguntas e respostas é incrível, porque assim, isso aqui parece mágica mesmo. A IA, como ela é semântica, né? Ela não muitas vezes, se você colocar uma pergunta com uma resposta de uma certa forma, e a pessoa, né? O seu cliente fizer a mesma pergunta, mas de um jeito diferente, às vezes ele usou palavras diferentes, né? Para fazer a mesma pergunta. A IA, ela tem essa magia mesmo, ela é uma coisa quase que mágica, ela entende que a pergunta, no final das contas, que estava sendo feita é a mesma, e ela já responde com base na resposta que você deu, né, que você configurou para que ela respondesse. Né? Então isso é muito legal, porque, claro, existe um número limitado aí de perguntas mais comuns, mais frequentes, e se você consegue ter as respostas para essas perguntas, fica muito mais fácil, né, e muito mais simples aí de configurar. Em terceiro lugar, você consegue colocar texto, né, realmente texto corrido mesmo, com informações genéricas sobre os seus produtos, serviços, valores, política, como funciona, política de evolução, enfim. Você consegue ter total controle sobre essas informações. Só basta só editar aqui, caso queira que alguma coisa seja alterada. Você pode fazer isso por PDF também, né? Então jogar PDFs aqui dentro com informações e até mesmo vídeos, beleza? Aqui você consegue colocar links de vídeos no YouTube, né? Se for algum vídeo que você, né, às vezes não gostaria que fosse compartilhado publicamente, pode ser um vídeo não listado, né, que não vai aparecer, mas que a IA ela pode ter acesso, transcrever essas informações e inserir dentro da memória dela pra gente, beleza? O próximo passo, pessoal, depois que a gente fez essa primeira de configurações, ou seja, depois que a gente definiu o que ela tem que fazer, e em segundo, depois a gente colocou o que ela sabe, a gente vai para o terceiro passo, que a gente chama de boosters. Esses boosters, a gente costuma brincar, né, que são como se fossem superpoderes da IA, né, da IA da Neural, né? Só a IA da Neural tem esses boosters. Tem boosters que a gente chama, né? Então, o que são esses boosters? Eu vou falando um por um aqui para vocês terem uma noção, né, do quão poderoso realmente e isso aqui vai se tornar, tá? Então, vamos lá. O primeiro booster, ou superpoder, né, ou uma configuração principal aqui da IA, é esse roteiro, né? O que é o roteiro? O roteiro é um passo a passo que precisa ser seguido, vamos dizer assim, né? Que tem que ser executado como se fosse um processo mesmo, e que ela vai executar para você. Né? Se você clicar na bolinha para abrir, você já consegue ver exatamente o que significa. Né? Então, tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim por diante, onde você consegue realmente criar prompt mesmo, via prompt, né? Escrevendo ali o que você deseja que seja executado, e ela fala o que você quer que ela fala, ela pergunta o que você quer que ela pergunta, ela executa o que você quer que ela execute, né? Como, por exemplo, transferir atendimento, como agendar alguma coisa, enviar um link, passar uma informação e responder com base numa informação que ela perguntou em um passo anterior, assim por diante. Tá? Então, realmente, extremamente poderoso para você ter um fluxograma mesmo do que ela tem que executar. De forma muito simples, 100% via texto. Beleza? Você só escreveu em português ali o que você deseja e ela já entende, né, e executa isso da melhor forma.
O segundo booster, pessoal, a gente chama de transferência para o humano, tá? Então, é bem simples, na verdade, né? Então, se esse booster ele estiver ativado, você consegue, ela vai, dependendo da condição que está aqui, né? Ou seja, se acontecer isso que está aqui dentro, ela vai transferir esse atendimento para o número que está abaixo aqui, né? Esse número que você informar. Esse número vai receber uma notificação no WhatsApp, né? Onde vai avisar lá que foi transferida a conversa e que alguém está precisando de ajuda, vamos dizer assim, né? Ela vai, inclusive, mandar uma mensagem, se você quiser personalizar, né, essa mensagem. Então, ela vai mandar uma mensagem de transferência para o cliente, né? Ah, sua conversa foi transferida ou algo do tipo. E ao mesmo tempo, ela vai mandar um resumo para você, né? Então, você que recebeu a notificação, né, de transferência para o humano, você que vai ser o humano que vai tocar essa conversa aqui depois da transferência, você consegue ter acesso, inclusive, a um resumo, né, do que aconteceu, né? Ela vai falar assim, olha, aconteceu isso e isso, o cliente perguntou isso e aquilo, de forma sumarizada mesmo, em questão de algumas linhas, ela vai sumarizar para você já ficar ciente do que aconteceu e de como você pode, às vezes, ajudar a pessoa da melhor forma, da forma mais rápida possível, beleza? Então, essa é a segunda booster. O terceiro a gente chama de envio de arquivos, né? Mas, basicamente, o que isso aqui faz, tá, pessoal? Eu sei que muitos de vocês, né, têm e-commerce, né, enfim, vendem produtos pela internet e muitas vezes, pessoal, a gente sabe que os nossos clientes, eles ficam muito mais instigados, né, a comprar quando a gente manda uma foto, manda um vídeo, manda alguma coisa ali, um documento, que mostra com mais detalhes o nosso produto, certo? Então, o que esse booster faz é mandar imagens, mandar vídeos, mandar realmente arquivos em algum momento certo, né? Tem que mandar, não adianta só mandar o arquivo, tem que mandar o arquivo certo no momento certo. Né? Então, muitas vezes, vocês podem colocar aqui uma série de arquivos, por exemplo, fotos de cada um dos produtos de vocês, claro, cada um com a sua descrição certinho, para ela conseguir entender qual arquivo que é o quê, e ela vai mandar esses arquivos, né, mediante necessidade. Às vezes o cliente perguntou, como funciona, eu gostaria, me mostra esse produto tal, né? Ela vai, além de mandar a descrição do produto, de falar o valor do produto, esse tipo de coisa, ela vai mandar um vídeo do produto, né? Vai mandar uma foto do produto. Isso de forma completamente automática, né? Isso que é a grande magia do negócio. A gente tem um atendimento de altíssimo nível, com altíssimo, né, com técnicas de conversão, com, enfim, uma série de funcionalidades assim, que aumentam a conversão. Isso de forma totalmente automática, né? Isso que é o grande barato do negócio. Então aqui vocês conseguem fazer isso, enviar fotos, vídeos, documentos, PDFs, enfim. Vocês também vão ter acesso ao booster de follow-ups, né, onde você basicamente consegue definir para que essa IA ela basicamente consiga executar follow-ups em cima dos clientes. Né? O que são os follow-ups? Vamos supor, né, o cliente veio até mim, me perguntou alguma coisa. Às vezes ele veio de uma campanha do Facebook, né? O que aconteceu foi que a minha IA ela entrou no atendimento, ela fez o primeiro atendimento. Às vezes o cliente perguntou alguma coisa e sumiu, nunca mais voltou. Né? A gente chama isso de inatividade. Né? A pessoa ela ficou inativa, ela mandou uma mensagem e sumiu. O que a gente consegue fazer no follow-up é basicamente, depois de um certo prazo de inatividade, a gente dispara esse follow-up. Né? Então, literalmente, mandar um lembrete ali, falar, ô fulano, né, vamos continuar nossa conversa aqui, né, vamos tentar, ficou mais alguma dúvida? Né? Então você consegue criar uma série de follow-ups, eles são totalmente customizáveis em relação a prazo, né? Então, em quantas horas depois ou quantos minutos depois que o cliente sumiu, você gostaria de mandar uma mensagem, qual deve ser a mensagem, né? Então, o comando exato aqui para que a IA ela pense e monte uma mensagem que seja inteligente, considerando o contexto, considerando o histórico da conversa, considerando tudo que está acontecendo ali, de forma totalmente inteligente, tá? Então, ela vai fazer essas quatro mensagens e é totalmente personalizável mesmo, que vocês podem executar, beleza? Além dos follow-ups, nós temos as respostas com áudio, onde você consegue deixar a sua IA não só entender, né? No caso ela já entende áudio, né? Se o seu cliente mandar um áudio, ela vai entender, mas eles também, aqui nessa funcionalidade, a gente consegue enviar áudio, né? Então, mandar áudio, seja com uma voz masculina, seja com uma voz feminina, né? Inclusive, assim, você consegue definir qual é o percentual de chance, né, de áudio, se vai ser 100% de áudio, ou seja, todas as mensagens vão ser áudio, se vai ser, sei lá, 15% de áudio, né? Então a cada 100 mensagens, 15 vão ser de áudio e assim por diante, né? Você tem total controle sobre isso também. Isso aqui é muito legal para a gente conseguir humanizar a interação, humanizar a experiência do nosso cliente mesmo, no final das contas. E outra coisa, né? A gente, além dessa voz masculina e feminina que tem aqui, que eu mostrei, existe a possibilidade, pessoal, da gente clonar a voz de vocês, né? Então, se você tiver interesse, basta só solicitar o nosso suporte, que a gente faz uma clonagem, né, da voz do seu CEO, do seu comercial, enfim, da pessoa que você desejar, e a sua IA ela vai ter exatamente a voz do seu principal, da pessoa principal aí do time de atendimento de vocês, e isso gera um efeito wow, assim, né, na experiência, né? O pessoal realmente tem gostado bastante disso, e é outro fator que aumenta o seu percentual de conversão, tá? Isso aí é provado já. Uma última funcionalidade aqui que eu gostaria de mostrar nesse momento, antes da gente pular para as ações, né? Essa daqui, que se chama extração de dados. Que essa funcionalidade que faz você consegue, né, especificar quais são as informações que você desejaria
que fossem extraídas das conversas, tá? E, por exemplo, eu coloquei e-mail, endereço, CPF, qual foi o produto que a pessoa escolheu, o motivo da desistência, assim por diante. Eu posso colocar mais coisas se eu quiser. E esse contexto, né, ou seja, essas informações que são importantes para mim, ele é extraído automaticamente das conversas, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, aí, basicamente, aqui abre a minha conversa. Aí aqui abre o resumo, né, que eu já falei com vocês que existe, e existem as informações extraídas também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar todo o histórico, o contexto da conversa, tudo que foi trocado de mensagem lá atrás, e ele vai resumir para mim aqui as informações que eu gostaria, né, que eu pedi para ele lá no booster de contexto, de extração. Demais a vida, pessoal, porque vocês podem rapidamente, né, com um clique, né, não só ver o resumo, que já deixa vocês a par da situação daquela conversa, mas vocês também podem ver as informações primordiais, as informações principais, mais importantes daquele respectivo lead, beleza? Então, voltando aqui na nossa interface, onde eu estava mostrando para vocês os nossos boosters, né, vamos para a última parte, né, onde a gente chama de boosters avançados, né, eles nem aparecem aqui, é só quando a gente habilita. E esses boosters avançados, eles são algumas funcionalidades um pouco mais sofisticadas. Então, por exemplo, a primeira, que é realmente uma das funcionalidades mais mágicas, mais incríveis do produto, a gente chama de ações, né? O que são essas funcionalidades, essa funcionalidade de ações? São ações personalizadas, né? Então você consegue criar ações, que o pessoal técnico chama de HTTP, né? São ações HTTP que o agente ou a sua IA ela vai executar durante a conversa com o cliente, né? Então ela consegue de forma quase que natural entender a situação que está acontecendo ali, né? Muitas vezes, por exemplo, vamos supor que você deixou ela para fazer emissão de boleto, né? Então o cliente vai, pergunta, quer fazer emissão de boleto, aí ela já pergunta, por exemplo, o CPF e emite o boleto da pessoa, né? Isso poderia ser facilmente feito com uma ação da Neural. Então aqui, por exemplo, quando eu criar uma ação nova, eu consigo realmente especificar tudo, né? Desde criar o nome da ação, descrição, isso aqui tudo para ela entender quando é o momento certo de executar essa ação, né? E também a parte técnica, né? Então ela consegue realmente criar ações HTTP aqui, todos os métodos que existem, basta colocar o seu endpoint aqui, que vai receber essa requisição, e os parâmetros mesmo, toda a parte técnica. Ela não só manda essas ações, obviamente ela vai receber uma resposta, né? E ela entende essa resposta de forma completamente inteligente e devolve uma resposta para o cliente, de forma que ela começa realmente a executar ações sofisticadas já com qualquer sistema externo, tá, pessoal? Então, basicamente, qualquer sistema externo que possua uma API ou que possua um endpoint que consiga receber chamadas, né? Qualquer desses sistemas vai conseguir, vai funcionar, né? A gente vai conseguir se integrar e executar ações conectando-se neles, beleza? Temos a funcionalidade de autorização, onde você consegue criar, né, vamos dizer assim, uma série de matrículas, que a gente chama, são senhas, onde você consegue basicamente fechar o acesso do seu bot só para pessoas que possuam aquela senha, ou que possuam aquele token, né? Isso faz com que você possa, por exemplo, criar enfim, uma espécie de paywall, né? Uma espécie de acesso pago, né? Só quem tem a senha e pagou por ela pode trocar ideia, pode conversar com aquele agente e adquirir, né? Enfim, ter acesso às informações que estão nele. Isso aqui é muito útil também para empresas que querem, enfim, né, ter um bot interno e que possa, enfim, resolver algum problema interno e não querem deixar isso aberto para pessoas de fora da empresa, né? Por último, temos a supervisão de mensagens, que é basicamente uma funcionalidade que permite que a inteligência artificial ela não vai mais atender diretamente os leads, mas ela vai sair e vai basicamente sugerir a resposta, né? Ela vai só virar um copiloto para você, te dando sugestões de mensagens que você poderia enviar em cada caso ali. Ela sai da posição de ativa e vai para uma posição um pouco mais de consultiva, né? É basicamente isso. Então é isso, pessoal. Depois dos boosters, a gente tem a última parte aqui, que são as integrações, né, onde vocês conseguem facilmente se integrar. Integra-se no WhatsApp, integra não só o WhatsApp e API não oficial, né, que é escanear QR Code, mas vocês conseguem também integrar com a API oficial da Meta, onde a gente tem a nossa conexão, tá? Então a gente é broker oficial Meta, então a gente é um parceiro deles. E se você quiser transferir o seu sistema, né, para Neural usando a API Meta oficial, isso é possível de fazer, tá? Basta entrar em contato com a gente que a gente executa essa integração, a gente já está pronto para isso aí, tá bom? Em relação ao Google Calendar, a gente tem a integração nativa, então você consegue basicamente conectar o seu Google Agenda aqui na Neural e ele vai ser como se fosse uma secretária, né? Ele vai realmente verificar os horários disponíveis dentro da sua agenda e agendar reuniões, né, consultas, né, para médicos, por exemplo, ou reuniões mesmo, de forma completamente nativa, natural, né, fluida mesmo, ali, como se fosse uma secretária. A sensação é como se fosse realmente uma secretária que está agendando para a gente, beleza? Temos também a integração com o Make, mais de 8.000 plataformas integradas, então isso abre a Neural para mais de 8.000 integrações diferentes, e webhooks também, beleza? Como vocês viram ali no booster de ações. Pessoal, depois nós temos o dashboard, né? O que é esse dashboard aqui? É basicamente uma forma de você ter uma visão gerencial do que está acontecendo, né? Realmente ter um número de mensagens, um número de conversas que estão acontecendo ali no seu sistema, né? No seu WhatsApp.
quantas conversas aconteceram, às vezes quantas conversas foram iniciadas, né, de atendimento mesmo, e quantos atendimentos foram transferidos também. Isso é muito importante a gente ter essa métrica para entender o quão assertiva a IA está sendo. No meu caso aqui, né, ela consegue resolver ela consegue resolver das 1.040 atendimentos, ela resolveu praticamente 1.010, né? Então, ela teve uma assertividade aí de quase 97,5%. Né? Então, realmente, isso economiza um tempo muito grande do time. E isso pode acontecer, né, mediante uma certa configuração e um certo ajuste, pode ser exatamente assim para você aí também no seu negócio. Tá? Realmente economizar muito tempo e muito dinheiro, né, acima de tudo. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Né? A ideia aqui era mostrar para vocês como funciona a ferramenta. E eu agradeço bastante a atenção de todos. E se você tiver mais interesse, é só entrar no nosso site e marcar uma reunião com um dos nossos consultores. Beleza? Obrigado.